Bem-vindos ao C1Cast, o podcast do portal C1, que é do grupo Jornal Correio do Sul e também Rádio 93 FM. Pois é, gente, eu sou Marivânia Farias e estou aqui com vocês hoje e, claro, né, com um convidado muito especial, Fabiano da Cunha Miguel, que para mim é o Fábio, né? A gente se conhece há muitos anos, e com meu colega Franco Vasconcelos, que participa aqui conosco desse bate-papo. Eu conheço o Fábio há poucos minutos. Eu conheço o Fábio de muitos anos e o Franco que acabou de conhecer. Então vão ser duas visões bem interessantes aí, né, o Franco? E deixa eu apresentar então rapidinho, né? O Fábio mora na Alemanha, mas vem com bastante frequência ao Brasil. É aqui, é de Sombrio, é um sombriense que mora há quase 25 anos na Alemanha. E eu já digo aqui para os meus colegas, né, que eu sempre falei muito mal de podcast. Não é que eu falava mal, eu não gostava, eu não tinha muita paciência para assistir e também achava que era muita gente fazendo podcast sobre tudo. Eu achava aquilo ali meio esquisito, né? Mas agora eu tô aqui, me rendi fazendo podcast também. E aí, né, Fábio, já conversei contigo sobre isso, que tu praticamente não tem rede social, né? E que é uma das raras pessoas que liga pra gente. A gente fala por ligação. Eu digo sem dúvida nenhuma, a pessoa que eu mais falo por telefone é o Fábio. Eu tenho esse conceito, como você me conhece, eu tenho uma grande amiga, Luísa Trajano. Eu aprendi com ela uma frase que ela diz sempre: a mensagem não é o que nós escrevemos, é o que o outro interpreta. Então, eu sempre ligo para todas as pessoas. Eu preciso também saber como essa pessoa está do outro lado do telefone. E às vezes só a voz é muito importante. Eu ligo para todos os né? meus amigos, seja aniversário, principalmente no Natal. Todos os meus amigos, eu ganho em vez dessas mensagens que todo mundo manda para todo um amigo, eu tenho uma mão de amigos, eu não devo ter muitos amigos, então para mim isso não é muito difícil. Mas os amigos que eu tenho são aqueles que podem me ligarem a qualquer hora da noite, que eu vou estar lá pronto para atendê-los. Né? Eles sabem que mesmo nessa distância imensa, e com fuso horário? E com fuso horário, tem um amigo lá, mas todos os meus amigos eu anoto. É claro que hoje eu tenho uma pessoa também que trabalha junto comigo, que a Rosa, minha assistente, então eu tenho a minha agenda lá, eu sei a data de todos os aniversários dos meus amigos, eu ligo para cada um. E quando eu não estou viajando ou eu esqueço de alguém, quando eu volto, eu peço desculpa, ligo e pergunto como é que a pessoa está. Eu acho que contigo é uma das pessoas que eu também ligo muito. Nós já passamos mais de hora no telefone. Mais de hora mesmo. Quando eu olhar, assim, tava 1 hora e pouco e a gente conversando. Hoje em dia já é a realidade a pessoa ter 1 hora, né? É verdade. É verdade. Muito verdade. Quanto mais no telefone. É verdade. Agora, tu já é bem de rede social, né, Franco? Tu gosta bastante. Por conta do trabalho, a gente acaba se aproximando, né, das redes sociais e se distanciando um pouco da conversa física, né, da conversa presencial. Da ligação mesmo. É raro eu atender uma ligação, porque eu recebo poucas ligações. E também no trabalho, a gente tem mais o hábito de ligar, de mandar mensagem para as pessoas e ficar aguardando um retorno. Parece que hoje em dia parece que a ligação telefônica ganhou uma nuance mais invasiva, assim. Ele me ligou, nem perguntou se podia. Poxa, se é meu amigo, é de casa, né? Lá em casa a gente costuma dizer que casa de irmão não tem tramela, né? Eu tenho um conceito sobre a rede social, porque assim, a gente se conhece há tão pouco tempo, mas a Mara eu já conheço há muito tempo. De repente, um dos nossos telespectadores ouvintes também já me conhece pela minha história. Enfim, eu estou muito envolvido com a culinária, com a empresa e com muitas atividades sociais também. Já adotei cachorros aqui na região, amo animal, mas eu tenho uma vida bem exposta. Eu estou sempre presente de alguma forma. Então, eu procuro, de alguma forma, também
não é que eu me fecho de um lado. Às vezes eu brinco com os meus amigos, né? Imagina se os meus funcionários me vejam viajando de classe executiva, fazendo alguma coisa, quando eu volto para casa, tá todo mundo me pedindo aumento. Tá rico, né? Todo mundo me pedindo aumento de salário, mas ninguém veja a idade, porque quando a gente vai chegando perto dos 50, tudo começa a doer. Então, antigamente eu não podia viajar sentado na porta do banheiro do avião. Hoje não dá mais, eu já desço meio torto, então vamos ter uma calma, né? Então, e às vezes eu fico brincando com as pessoas, mas as pessoas hoje em dia, com a questão das redes sociais, eu acho que nós vivemos hoje no mundo, e quem não tem uma rede social, ou quem não faz parte de uma rede social, tá fora. Tá fora. Eu, por opção, quis ficar fora. Até vou tentar algum dia me render, vou acabar entrando, porque todo mundo está lá dentro. E eu vejo muito isso dentro da empresa, analisando os clientes, porque eu acho que é muito importante também, principalmente nós que empreendemos, estar sempre acompanhando o que está evoluindo com os nossos clientes, porque você tem que vender para o cliente. O cliente te procura nas redes sociais. O cliente me procura na rede social. Então eu procuro sempre vender. E eu vejo, Marivânia, todos os dias isso, porque às vezes eu estou nas lojas, nós temos uma franquia com pequenas lojas pequenininhas, e eu vejo que as pessoas chegam e elas compram o momento. Elas não estão comprando um prato de comida. Por que eu digo isso, Franco? A primeira coisa que eles fazem é tirar uma foto do prato e colocar na rede social. A comida está fria. Eles não têm mais aquele prazer por experimentar o que nossos colegas, ou que o prato que eu desenvolvi dentro de uma cozinha, que passei dias com a manteiga, aprimorando, o molho, está bom, não está bom, a carne, tal ponto. Aquele prato, quando eles vão comer, né, aquele prato já está frio. E ficam, além de prato estar frio, fazer a foto. Ele de comer para olhar quem já deu o primeiro like. E isso me deixa de uma forma, é claro. Então eu digo assim, vamos então... Um dia eu tive que, realmente, a gente estava conversando na empresa, vamos cuidar da beleza do prato. Porque a qualidade já não é mais tão importante quanto a apresentação de um prato. Isso foi um assunto dentro da empresa para acompanhar o que... É claro que eu não... Essa tendência. A tendência, 50%, 50%, 50%. Tem que ser instagramável. Nós temos que ter um prato apresentável, impecável, porque aquele cliente vai sair dali e a primeira coisa que ele vai fazer é ler os comentários, o que acharam do prato. Não é se o prato estava gostoso, a beleza do prato. Então, isso aí, Mari, eu não quero... Existem coisas a vida eu dou outros valores para a vida, né? Agora, Fábio, hoje tu tem essa facilidade, tem um telefone na Alemanha, tu liga para cá, a gente conversa melhor do que se estivesse aqui, né? Para tua mãe, né? Que tu tens a tua família de maneira geral, tuas irmãs, enfim. É tudo muito fácil. Mesmo, tem o WhatsApp, mesmo não estando fora das redes sociais. Agora, eu vou arredondar para 25, que é mais fácil a gente falar. Há 25 anos, quando tu fosse para a Alemanha, sim. Como é que era? Porque eu tenho cartas tu até hoje, até uma vez te mostrei, sim, né? Mas como é que era? Quando tu chegou lá, era uma solidão muito grande? Porque não tinha essa facilidade. Não. De pegar um telefone e vou ligar para minha mãe. Não tinha. Como é que foi quando tu chegou na Alemanha há 25 anos? Ô, Mari, quando eu cheguei na Alemanha há 25 anos, eu fiquei 3 meses. Para mim, isso foi um pesadelo. Para mim, que eu cuido muito da minha família, eu sou muito família, e, portanto, eu tenho uma casa aqui no Sul, para mim ficar perto da família. Eu adoro a minha família, eu amo cozinhar para minha família, eu dou outros valores para a vida, o que é realmente importante para mim. E a família é uma coisa que eu não abro mão. Agora, ficar 3 meses, quando eu cheguei na Alemanha, fiquei 3 meses incomunicável, sem dar notícia, é algo que mexe muito com a pessoa. Porque não tinha como, assim. Não tinha como, Maria. Primeiro que eu não tinha dinheiro para mandar uma carta para o Brasil, não tinha dinheiro. Os acessos eram complicados, né? Ali nós tínhamos que ter dinheiro. As ligações eram caríssimas, os minutos eram caríssimos, ainda era marco quando eu cheguei na Alemanha. Imagina-se que se pagava, comprava-se um cartão que eram 5 euros, que hoje isso seriam quase 30 reais, para conversar 4 minutos. 4 minutos. Então era muito dinheiro. Era muito caro. Eu morei na Europa, eu morei em Lisboa em 2002. Muito caro. Foi logo depois que tu né? Eu fui para lá em 2002
e eu comprava alguns minutos de internet numa biblioteca próxima para usar o MSN. Lembra do MSN? Que era o máximo que eu conseguia também, porque era muito difícil o contato aqui com o pessoal aqui. Aqui também a tecnologia era meio Sim. Mas, primitiva. Franco, isso não me deixou de não me comunicar com a família. Talvez o que me deixou incomunicável foi pela situação financeira em que eu me encontrei no país. No país, e isso eu sempre falei do meu passado sem nenhum problema, porque depois eu posso até comentar a história do meu bolo com você, Franco, mas a sobremesa mais vendida hoje nos meus restaurantes é um bolo de chocolate que eu vendia de porta em porta. Então, quem sai a vender bolo de chocolate batendo de porta em porta, né? Eu falo porta, portão, tudo torto, e adoro meu sotaque porque eu saí da roça mesmo. Então, eu tenho orgulho de onde eu saí. Porque às vezes o pessoal fica, quando eu falo porta, todo mundo fica rindo de mim. Eu disse, não tem problema não, gente. Né? Eu vendi muito pedaço de bolo nas casas na Alemanha. E é claro que quem precisa vender bolo de porta em porta não tinha condições de comprar um cartão telefônico para ligar para a família. Porém, Mari, quando eu mandava uma carta para o Brasil, eu botava ali dentro 2, 3, 4 cartinhas que entregavam aqui mesmo. Né? Então, isso para mim era muito importante. Eu tive sempre, mesmo nas dificuldades, eu nunca me afastei da família. Ô, Fábio, esse porta em porta era em alemão? Isso começou, eu cheguei na Alemanha, eu morei 3 meses em Portugal, e eu fui para a Alemanha, conheci o Klaus e fui para a Alemanha. Só que o Klaus... você conheceu o Klaus também, Sim. Numa outra ocasião, com os nossos cachorros que adotamos aqui. Eu adoto, ele vem buscar o cachorro, coitado. Nós somos vizinhos ali na praia. A gente é vizinho, né? Eu quero receber você para um café lá em casa. Eu vou mostrar a minha biblioteca para você. Quando eu cheguei na Alemanha, eu fui fazer um curso de alemão. Eu tinha dinheiro somente para um curso. O Klaus, como é engenheiro civil, ele construía pistas de avião. Praticamente eu morava na casa e ele... ia viajar a trabalho, e eu fiz um curso de alemão de 1 mês, que era o dinheiro que eu tinha para um curso. Acabou o curso e aquilo não entrava nada, não entrou uma única palavra na minha cabeça. A pressão era muito grande. Porque alemão não é simples. Né? O Klaus um dia falou para mim, e amigos, você só vai conseguir um trabalho se você falar alemão. E aquilo ficou. Eu só tinha dinheiro para 1 mês de curso. Eu estou falando isso há 25 anos atrás. Sim. E aquilo não entrou nenhuma palavra. Chegou. Guten Morgen, Guten Tag, Bitte und Danke, das war's. Né? Foi bom dia, boa tarde, pronto, deu. E aquilo não entrou. E acabou o curso e a professora que falava português falou para mim assim, Fábio, para você aprender alemão, você tem que primeiro aprender a sua língua. Você tem que saber diferenciar um pronome, um substantivo, um adjetivo. Porque eu estou falando em alemão e em inglês e você não está entendendo nenhum e nem outro. Você não falava alemão, não falava inglês, não falava alemão. Claro. Se não entendia a gramática portuguesa, não ia aprender nenhum e nem outro. Né? E ela disse assim, amanhã é o nosso último dia, você não vai continuar. Eu disse, não tenho dinheiro, não tenho como. E ela disse, então traz alguma coisa típica do seu país para a gente finalizar o nosso último dia, se você quiser participar. E nós tínhamos americanos, franceses, italianos, portugueses. Era um grupo de 20 e poucos estrangeiros. Eu fui para casa arrasado, porque no último dia seria o último dia de aula, festejar o quê, né? E realmente eu estava numa situação que eu não tinha nem como ficar na Alemanha, nem como voltar para o Brasil. Né? Mas cheguei em casa e lembrei de um bolo que a minha mãe fazia nos domingos, que era um bolo de chocolate. E eu fiz aquele bolo e levei para a escola. Botei, eu acho que a receita nem era como a minha mãe fazia, mas eu fiz o bolo e levei. E acabou a aula, eu estava quieto no meu canto, de repente desceu o diretor da escola, eu vi que ele estava experimentando as coisas dos países típicos dos países, ele chegou no meu bolo e comeu. De repente o senhor Grün, como o senhor Verde, é o nome do homem, quem é que fez esse bolo de chocolate? Foi o Fábio do Brasil. Né? Ele queria saber quem eram as pessoas que estavam ali, quem tinha trazido as suas nacionalidades. Ele disse assim, esse bolo está delicioso. E ele veio conversar comigo com a tradução da professora. E falou, você vai continuar estudando com a gente? E a professora já logo interviu e disse assim, ele vai precisar um pouquinho mais de tempo, mas
Quando ele tiver dinheiro, ele vai voltar. E, Franco, aquele homem foi muito importante na minha chegada na Alemanha, porque ele olhou para mim, talvez eu sempre agradeço de tê-lo encontrado na minha vida. Ele falou, no meu país, ninguém fica sem estudar. Se você quiser estudar aqui com a gente, você faz a limpeza da escola e nós pagamos o curso para você. E esse delicioso bolo de chocolate você venda na pausa para nós professores aqui na cantina, para os seus colegas, todo mundo vai comprar um pedaço de bolo. Porque ele viu que eu não ia estudar porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Então, aquilo ali de uma forma mudou a minha vida de alguma forma. Né? Então, assim, os bolos que sobravam na pausa, que eu não conseguia vender para os meus amigos, eu vendia no caminho para casa. Tu já cozinhava? Não. Então, eu vendendo bolo nas portas e passava na farmácia. Engraçado, eu tenho um momento que me deixou muito estarrecido. Eu fiquei muito triste nesse dia. Eu entrei numa farmácia para vender bolo. E cheguei, e o alemão ele é muito franco, muito direto. Acho que você conheceu o Klaus. O alemão é 8 ou 80 e ponto final. Não tem, eu acredito que depois de 25 na Alemanha, eu sempre digo, né? Meu coração é brasileiro, mas a minha cabeça é... Eu sou muito pontual, eu tenho essa... Eu acho que é uma questão de respeito ao próximo também. Eu também acho. Né? Eu acho que ser pontual é uma questão de educação. Desculpa. Mas eu cheguei nessa farmácia e fui vender um pedaço de bolo e perguntei se a senhora queria um pedaço do meu bolo de chocolate. Ela botou, eu acabei de almoçar. Franco, aquilo me deu uma vergonha. Eu me senti tão... Gente, que situação que eu... Diminuído? Tão diminuído. Eu me senti tão pequeno naquele momento. Voltei a agradecer, porque eu sempre agradeci as pessoas. É muito importante o obrigado, a palavra obrigado e por favor. Eu tô saindo, ela voltou, moço, eu vou comprar um pedaço do seu bolo. Na verdade, eu não queria nem dinheiro, eu queria mais era sair daquela farmácia. Eu não queria mais. Entreguei, peguei o dinheiro. Era 2 marcos cada fatia de bolo, que seriam hoje €1 por pedaço de bolo. E fui embora. Aí chorei no caminho para casa. Disse, que situação que eu estou. Como é que vai ser o meu futuro? Será que eu vou passar uma vida inteira... Sair do Brasil para ter uma vida melhor, com a 7ª série incompleta, sem estudo, já com 20 e poucos anos, vendendo bolo de porta em porta, isso não... Mas eu não tinha outra opção. Eu voltei no outro dia com bolo, limpei a escola, vendi o meu bolo, e com os pedaços que sobraram, quando eu voltei, era o meu caminho para casa, eu passei para o outro lado da rua. Eu disse, não vou passar na frente dessa farmácia. Como eu não tinha opção, eu tinha que continuar fazendo o que eu estava fazendo. Eu passei para o outro lado da rua e eu disse, não vou nem olhar para a farmácia, né? Quando eu estou passando reto, a mulher não sai na porta da farmácia. Moço, volta aqui. Eu disse, meu Deus, o bolo não estava bom. A gente sempre pensa alguma coisa negativa, né? Que é o ruim, ela disse, aquele bolo estava delicioso. Todos nós queremos comprar um pedaço de bolo dentro da farmácia. Então, Franco, naquele momento eu falei para mim mesmo, eu estou no caminho certo. Foi a tua primeira receita de sucesso. Ali foi minha primeira receita de sucesso. Eu agradeço por cada pessoa que passou na minha vida. Né? Então, eu nunca imaginei que aquele bolo seria hoje a sobremesa mais vendida em todas as nossas lojas. Até a questão dos ingredientes, né? Lá devia ter coisa diferente que aqui, eu botava açúcar. Quem é que ia botar na Alemanha? Primeiro, quem é que ia vender um bolo de chocolate na Alemanha de porta em porta? Quem é que ia fazer um bolo de chocolate com açúcar mascavo brasileiro? Isso aí ninguém faz, gente. Uma receita bem então, caseira mesmo, uma receita muito caseira. Eu acho que, acima de tudo, ali não tinha só um bolo de chocolate. Tudo que eu tinha era um bolo de chocolate. E é muito importante, a gente deve fazer apenas uma coisa, mas fazer bem feita, fazer com amor, com carinho, e acreditar que aquele bolo de chocolate vai dar certo. Né? E depois eu comecei a vender vários bolos, vendia bolo para amigo e acabei entrando num projeto, não um projeto social, um projeto da Prefeitura de Hamburgo, junto com o apoio do Klaus também, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Nunca ninguém me deu nada. Nada. Emprestaram-me dinheiro através de empréstimos com o banco. Foi quando eu abri a minha primeira loja, abri a segunda e depois nós nunca mais paramos. E quanto à comida, que vocês me perguntaram se eu comer, a comida, quando eu abri a minha loja, eu tinha apenas uma funcionária.
a quem eu ia de carona na volta. Ela me dava eu ia de ônibus para o trabalho, para o cafezinho pequeno, nós tínhamos um café com 7 mesinhas. E ela me ajudava. Às vezes eu trabalhava 12, 13, 14, 15 horas vendendo café e bolo. E na volta eu vinha para casa com ela de carona. Ela me dava eu vinha para casa, ela me deixava em casa, a minha funcionária. E aí as pessoas aquilo começou a encher, aquele bolo começou a vender, e as pessoas, mas, poxa, que podia vender um vinho também, botar um pouquinho de queijo, vender um... Então você tem que ter em mente empreendedora, né? Então por que não vender uma sopa também, né? A Alemanha é tão fria, né? Então aquilo que eu fazia em casa, aquelas receitas que eu cozinhava em casa, e que fui buscar lá na minha origem, porque tudo que você faz com amor... Tem coisa melhor você chegar em casa com um dia frio e ter uma canja em casa esperando você. É um abraço, né? É um abraço, não é um abraço? Então tudo certeza. você faz com amor, Franco. Dá certo. E eu comecei vendendo isso. As pessoas chegavam, além de serem bem recebidos, porque quando você faz com carinho, as coisas dão certo. Onde você é bem recebido, você... É como um pediatra. Todo pai que leva um filho no pediatra e ele é bem atendido, porque se o filho está bem... O pai também está bem. O que ele faz? A propaganda boca a boca. Então, assim, foi aquilo que fui desenvolvendo. Hoje a gente cria pratos mais incríveis que você pode imaginar. Filé mignon com molho de chocolate suíço. Vendemos coisas maravilhosas. Salmão grelhado com molho de champanhe, mostarda francesa. Ou então filé de porco com vinho do Porto e ameixa numa degustação de manteiga. Isso é o que eu faço hoje. Pintando pratos. Agora, além dessa questão... É bom fazer uma entrevista dessas na hora do almoço. Né? Deixa. Agora, além da questão da língua, tem, eu acho que é a questão cultural também, porque é muito diferente, né, Fábio? É muita a diferença é muito grande, né, Uma diferença muito grande, né? É muito grande, né? O alemão, ele não tem problema em dizer não gostei. O alemão, ele não tem problema em dizer isso aqui não estava bom. E como se diz, é pro bem e pro mal, né? Porque por um lado é bom porque tu fala as coisas. Hoje eu sempre mas pro falo... mal porque a gente também disfarça um pouquinho e agrada mais as pessoas, né? Se você não tem uma crítica construtiva, né? Você não vai ter a oportunidade de mudar. Isso é uma coisa, é um lema na empresa. Nós temos 3 pilares: o bem-estar, o bem servir e o bem receber. Se o cliente não está bem, se ele não está servido, ele não vai voltar. Agora, o momento em que um cliente nos chama e nos dá uma crítica, ele nunca vai me falar que é uma crítica construtiva. Mari, eu paro com tudo que eu estou fazendo, e isso todos os nossos GG é gerentes gerais. Então, todos estão instruídos dentro da empresa, eles param com tudo e não existe um sinal aqui na testa. Nós damos atenção 100% para aquela pessoa, nós escutamos ela sem interrompê-la, porque a partir do momento que uma pessoa falou tudo, aqui, imagina que isso aqui é um copo de água, você bebeu, você não tem mais nada aqui. Não tem mais. Então, nós temos, a partir do momento que ele acabou de dar a crítica dele, nós podemos dar um argumento: eu sinto muito, e vamos levar isso à direção, à presidência, ou seja, aquilo que for. E vamos levar isso com muita seriedade. Então, toda crítica que eu escuto, no momento eu não digo nem sim nem não. Eu levo comigo, guardo comigo, então eu recebo aquela crítica, eu analiso ela. Vai mudar a nossa vida, é construtiva, porque se um cliente me está dando a oportunidade de eu mudar, essa oportunidade é maravilhosa, gente. Os clientes hoje, falando no início do nosso programa, do nosso podcast, que é mais chique. É mais chique. As pessoas hoje chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é escreverem na internet. A pessoa que está lendo em casa está acreditando que aquilo é verdade. Eu não sei como estava o dia daquele meu cliente. Eu não sei como ele chegou no restaurante. Eu não sei como ele chegou nas nossas lojas. Nós estamos assim, se 20 pessoas saíram super satisfeitas e uma não gostou de nada, quer dizer que alguma coisa não estava bem com o cliente. Mas mesmo assim nós temos que analisar aquela crítica. Toda crítica é importante. Porque se o cliente vem conversar comigo, ele está me dando a oportunidade de mudar. Ele está me dando o alemão é muito sincero. Se ele está falando que não está bom, é porque não está bom. E pronto, vamos analisar isso.
Agora, realmente, eu tenho que analisar, não sei se aquele cliente no meio do caminho bateu o carro, teve um divórcio, separação, perdeu o trabalho. E onde é que a última estação que ele vai parar? É nas nossas lojas. E com certeza o vinho, a champanhe, não vai estar na temperatura agradável, o filé não vai estar bem ao ponto que ele queria, a sopa não vai estar cremosa como ele queria, a sobremesa, nem meu divino bolo de chocolate não vai estar na forma com que ele sempre recebeu. Então, tem que se analisar, é construtiva, vamos mudar. Não é construtiva, bola para frente. Ô, Fábio, tu falou bastante da tua família aqui no Brasil e tal, né? Quando tu chega, e a gente tá falando de comida, quando tu vem pro Brasil e vai na casa da tua mãe, o que que ela cozinha pra ti? Ontem ela me fez um feijão maravilhoso ontem. Ela me fez uma feijoada ontem. Eu amo chuchu. Então tinha arroz, tinha chuchu, tinha uma carne refogada que eu amo, que ela fazia, sempre ela fez para mim. São as pequenas coisas que eu dou muito valor, porque essas são as minhas raízes, né? Então eu amo a comida da minha mãe, amo de paixão. Então ontem a gente ficou comendo, eu amo ela de paixão. Sempre a comida da mãe é a melhor, né? É melhor. É a comida da mãe. Agora, Franco, as pessoas, os meus amigos às vezes falam para mim, hoje, é claro que hoje a firma hoje tomou um novo rumo, né? Nós temos a pandemia, tudo é construtivo na nossa vida. Nós aprendemos com a pandemia, nós aprendemos com uma guerra que está praticamente do lado das nossas casas, entre a Ucrânia e a Rússia, agora o que está acontecendo com Israel e o Irã. Tudo isso nós aprendemos. E nós temos que sair seres humanos melhores de todas as situações, né? Então, os meus amigos às vezes falam para mim, mas eu tenho medo de cozinhar para ti. Eu ouço isso também. Diz assim, gente, eu não posso, nunca um arquiteto vai fazer o prato que eu faço. Como eu não vou fazer o trabalho também de um amigo meu que é advogado, muito menos de um juiz, muito menos de um promotor. E que bom que as pessoas não sabem cozinhar. Imagine que todo mundo fosse chefe de cozinha. Aliás, chefe de cozinha, eu tenho muito um problema quando falo a palavra chefe. O chefe de cozinha, ele tem um cargo. Então, os meus funcionários que trabalham na minha cozinha são chefes. Eles são treinados e preparados para fazer os pratos de cozinha. Eu amo a palavra cozinheiro. Eu sou um cozinheiro. Eu sou o dono da cozinha. Eu não sou um chefe. O chefe é quem tem um cargo. Eu sou o dono da cozinha. Agora, voltando à sua pergunta, porque às vezes eu trabalho muito com a cabeça e com o coração, né? Vocês aí de casa, por favor, então sigam o meu coração e o meu raciocínio. Com a pandemia, a minha vida mudou em vários sentidos, porque eu tive que buscar outros caminhos, porque nós entramos, imagina que de hoje para amanhã nós fechamos todas as lojas, a gente fechou tudo, então praticamente a gente acabou levando a empresa para dentro das casas das pessoas, a gente começou a servir as pessoas em casas. E claro que as pessoas de um pouco mais de posse começaram a me chamar para cozinhar para elas nas casas delas. E uma coisa que eu não gosto de fazer, não gostava de fazer, porque você imagina cozinhar para 25 pessoas, 20 pessoas numa cozinha em que você nunca entrou? É complicado, não é? E você deixar um produto com toda aquela textura, com a qualidade que você serve na sua... Eu chegava sempre com muito medo na casa das pessoas. Até um dia eu ser recebido por uma assistente de um empresário e que ela falou para mim assim, o senhor Daisman está com medo do senhor. Eu estou com medo dele. Não, mas ele está com medo da sua conta que vai chegar para pagar. Quer dizer, como eles também têm medo da minha conta que eu vou mandar depois quando eu vou embora, eu também tinha medo de cozinhar. Se eu não fosse bom, eles não teriam me chamado para cozinhar para eles. Então eu acabei perdendo um pouco do medo de cozinhar para essas pessoas. Então hoje a empresa tem 2 segmentos. Hoje nós cozinhamos em várias partes, em São Paulo, Nova York, na Espanha, França, na Alemanha, em várias cidades em que nós levamos um projeto que a gente criou dentro da empresa. Então hoje nós levamos a empresa dentro da casa do convidado, aonde o convidado, o cliente está. Isso é uma coisa que funcionou muito, porque voltando novamente às redes sociais, o que as pessoas procuram? Comodidade, qualidade e serviço. E quem tem a oportunidade de pagar por esse trabalho é um cômodo maravilhoso, né? O que eles fazem muito? A primeira coisa que eles fazem, então hoje eu estou com um chefe de cozinha ou com um cozinheiro
dentro da minha casa. Isso aqui para muitos, eles, claro, que eu acredito que muitas pessoas nos chamam para cozinhar em casa porque gostam do nosso trabalho. Segundo, porque para eles é uma questão de status, apresentar, eu tenho a oportunidade, eu posso. Eu posso. E que para mim isso não muda nada na minha vida. Receber as pessoas em casa sem se incomodar com nada. Realmente, isso eu acredito que se você pode fazer, faça isso, cômodo, porque realmente é fantástico, é maravilhoso. No sábado, primeira vez no sábado, Mari, que eu tenho uma... eu faria. Chamar alguém para comer, mas não quero fazer nada, pelo amor de Deus. Eu estou aqui no Brasil agora, Franco, porque eu estou fazendo, então, 24 anos. Eu não falo a minha idade. Nunca falei a minha idade porque não precisa, mas aí as pessoas que estão em casa façam a soma. Fazem 24 anos que eu saí do Brasil, 24 anos e meio, e 24 anos e meio que eu estou na Alemanha. Somando essas duas somas, vão dar uma soma X. Eu vou comemorar no Brasil. E a primeira vez eu me coloquei do outro lado, incrível, porque sempre... ou eu estou gerenciando, atendendo, supervisionando o que está pronto, o que não está pronto. Porque são equipes, né? Então, você tem que estar ali fora cuidando do que está acontecendo, né? E a primeira vez eu deixei tudo por conta de uma empresa que está cuidando da nossa festinha no sábado. Inclusive, a Mari é minha convidada, por uma amiga que eu conheço de muitos anos. E aí eu me coloquei do outro lado. Gente, como é bom. Você não precisa fazer nada. Só chegar a comer. Isso é fantástico, gente. Eu perguntei sempre, então, a festa é às 20, posso chegar um pouco mais cedo? Não precisa chegar cedo, não. O salão vai ser aberto às 19 horas. Para mim, aquilo foi... Eu sentei novamente também, o café, e disse, gente, como é bom se colocar no lugar do outro, né? Isso é tão bom. É bom demais. E aí tem feito nesse projeto e é de tudo, né? Tava vendo outro dia as fotos ali, desde o pessoal lá do ciclismo, né? Sim, nós temos. Para todo tipo de... Maria, é muito bacana, né? Porque dá a possibilidade também de conhecer muita gente, né, Fábio? Conhecer muita gente. Muito leque, eu tive a oportunidade, você que é gaúcho, eu tive a oportunidade o projeto começou também com uma amiga minha, Luísa Helena Trajano. Eu fui convidado para fazer em São Paulo a janta do lançamento do livro dela em São Paulo. Isso para mim foi assim incrível. Conheci o escritor, o jornalista Pedro Bial, que escreveu o livro dela, uma pessoa de uma inteligência, gente, incrível. A Fafá de Belém, eu nunca imaginei cozinhar. A Fafá de Belém tem o maior sorriso que eu já vi. É verdade, a risada dela é bem incrível. Conhecida. Então, ali começou. Então, depois eu tive uma ligação também com a Tieco, da rede Blue Tree Hotel, que hoje as pessoas que forem ao hotel da Tieco, a OC, da Blue Tree Hotel, em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Joinville, aonde elas forem, no nosso cardápio, a partir de agora, de julho, tá todas as sopas do cardápio, todos os cremes, sopas, a sobremesa, tá o meu nome, porque foi eu que criei esse prato para eles, em todos. Inclusive, quando forem, se algum sombriense for a algum hotel da rede Blue Tree, chame os nossos gerentes e avisam que ali é o sombriense que está ali cozinhando. Porque, então, assim, ali começou esse projeto com a Tieco, com a Luísa. E ali foi essa indicação de boca a boca. E eu tive no Rio Grande do Sul cozinhando para o Clóvis Tramontina, uma pessoa incrível, em Carlos Barbosa. Uma pessoa incrível. Ele tem um livro também com a história dele. E quando eu cheguei naquela casa daquele homem, uma pessoa simples, eu cheguei muito cedo, eram para 18, 20 convidados. E ele passou praticamente a tarde inteira junto comigo na cozinha. Então, praticamente, eu li o livro dele, ouvindo as histórias dele, de como ele foi para São Paulo. Através dele, eu conheci, então, a Maria Anselme, uma grande amiga minha também. E já cozinhei para ela muitas vezes também. E aí, através da Maria Anselme, conhecemos também o pessoal da Assembleia. Recebemos a comitiva do governador Eduardo Leite. Isso, a gente até publicou. O ano passado, no restaurante. Ele lá cantando uma pessoa as músicas incrível. românticas. Uma pessoa incrível. Engraçado porque, com tudo isso, Franco, eu aprendo muito. Eu acredito. Muito com todas as pessoas. Eu tive Quando eu recebi o governador Eduardo Leite, já é a segunda vez que eu tive a oportunidade para cozinhar para ele. A primeira vez eu cozinhei
no hotel da Blutrida Tcheco, em São Paulo. Estava o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. A chefe que era uma delegada, a delegada Nadine. A Nadine foi minha colega de aula. Mas, gente, é uma grande amiga minha. Nadine foi minha colega de colégio na 7ª e 8ª série. Em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul. Então, a Nadine esteve me visitando em Hamburgo. Ficou uma grande amiga minha. Inclusive, ela esteve com a chefe da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul, que eu tenho um carinho enorme pela Nadine. Depois a gente vai ter que conversar um pouco sobre ela. A mãe dela foi minha professora de natação. A mãe dela é professora, né? De educação física. De educação física. A Nadine é uma amiga pessoal hoje até minha. Maria Vanessa a chama aqui agora. Pois é. A gente se achou, vamos ter que mandar uma mensagem para ela. E quando o governador esteve com a Nadine e vários deputados em Hamburgo, quando eu recebi toda aquela comitiva de quase 35 pessoas, 40 pessoas, entre jornalistas, vários jornalistas do SBT, da RBS, do Zero Hora, o Jornal do Comércio, todos os meios de comunicação. E eu encontrei um homem, eu não sei se era frágil, recuado, com medo, quieto. Um clima horrível. Tinham oposições, deputados de todas as oposições, e um jantar incrível. Nós escolhemos os melhores pratos. Nós entramos em contato com a assessoria, com a Tânia, que é a assessora do governador. Então, a gente procurou trabalhar com os pratos das regiões. Para você ter uma ideia, até as flores que colocamos nas mesas, com as bandeiras, com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos com muito cuidado todos os pratos, os vinhos italianos, vinhos alemães, vinhos italianos, porque a comitiva estava devido à comemoração da imigração alemã e da italiana. E só que de repente, após o entrée, que na primeira entrada que nós servimos, cabe a mim, como anfitrião, desejar a todos uma boa-vinda. E o governador, naquele momento, se levantou da mesa, num clima tenso, todos, é como se fosse PT e PL, muito sério, então todos assim, choque, e o governador, muito calmo, ele teve a fala dele entrou no coração de todas aquelas pessoas, inclusive no nosso, que a gente estava também preocupado também, porque se as pessoas não estão bem, nada é bom. Nada é bom. A comida não vai ficar boa. E depois você vai entender porque todo mundo depois saiu cantando. Aí tivemos que ajudar algum deputado a descer, que eu acho que ele bebeu um copo de vinho a mais. Um querido. E ele falou, nós estamos aqui todos pelo único motivo, o melhor para o Rio Grande do Sul. Todos. Nas próximas eleições, nós não sabemos se estaremos nas mesmas cadeiras que nós hoje temos. Mas hoje nós temos a certeza que nós podemos fazer alguma coisa para aquelas pessoas, pelos nossos cidadãos que ficaram em casa nos esperando por nós. Cabe a nós nos unir hoje, estamos aqui pelo único motivo. E aquilo foi entrando no olhar de cada pessoa. Eu estou resumindo uma palavra que ele ficou 20 minutos falando ali. Para cada deputado que estava lá, da oposição dele, para todos que estavam ali. E de repente, Maria Vânia, como do nada, um outro clima, um outro ambiente. O céu se abriu. As velas parece que clarearam aquela sala enorme, com todo um cuidado, foi feito com muita elegância. Vocês podem imaginar para mim a honra que eu tive, para mim que saí da roça, plantando melancia, com a 7ª série incompleta, de repente eu estou recebendo a comitiva do governador, porque às vezes as pessoas estão em casa e dizem, esse cara já cozinhou para fulano, Bertano. É através do nosso trabalho, porque nós somos o tamanho daquilo que nós compartilhamos. Não é um diploma que faz um homem, e sim o trabalho de um homem. Né? Eu não sou menor e nem maior que um deputado, que um empresário, que um governador,
Nós somos do tamanho daquilo que nós compartilhamos. E ninguém quer saber até que certo tu estudou, né? Eles querem saber nunca ninguém me perguntou. E eu digo para você uma coisa. Eu conversei com o Pedro Bial e ele falou para mim assim, não, você é formado em quê? Eu disse, Pedro, com todo respeito, eu queria muito um autógrafo dele no livro da Luísa Trajano. Eu tive um prazer enorme conversar. Eu disse, não, eu tenho a 7ª série em Luísa. Eu não estou acreditando. Nós estamos tendo uma conversa tão gostosa, porque ele tem uma descendência alemã também. Ele muitas vezes conhece a cultura alemã quase melhor que eu. E acabou entrando aqui num papo tão gostoso. Ele não acreditou que eu não tivesse um nível superior. Que bom para mim, eu fiquei feliz. Fiquei elogiado. Disse, bom, alguém ao menos, de alguma forma, me viu com uma outra forma, que para mim isso não muda a minha vida em nada. Sim, com certeza. Não muda absolutamente em nada. Agora, eu acredito, sim, que palavras podem mudar a vida das pessoas, sim. Mas isso é hoje o que eu faço. Então, eu acho que foi muito gostoso cozinhar para sua amiga lá em Hamburgo. Que bom. Que legal. Você conhece uma pessoa que eu gosto muito. E eu quero trazer o fato aqui que durante muitos anos nós conversamos sempre, né? Com ligação. E eu dizendo, adota um cachorrinho. Por que você não adota um cachorrinho? Não, porque você vai ficar o tempo todo sozinho em casa, porque eu trabalho muito, tal e coisa. E até que um dia ele se apaixona por um cachorrinho, leva para a Alemanha e foi o primeiro, né? E depois foi outro. E aí, a pessoa que eu já admirava, passei a gostar ainda mais. Não que antes não gostasse de animais, obviamente, mas se interessou muito mais pela causa, né? E como eu brinco, Franco, eu não tinha aquele seu peru que diz, arrastei mais um para a Irmandade? Eu brinco dessa forma. E eu trouxe mais um para a Irmandade. E eles são ciumentos, né? São. Um do outro, eu percebi isso. E daí aquele que não queria, que no início não queria adotar, porque achava que não ia ter tempo e tal, aí as fotos que eu olho, ele anda com o cachorro no colo. Eu disse, meu cachorro tem um problema para caminhar, de repente? Não, é porque ele é o pai de pet que quer levar no colo. E eu já fiz briga, eu disse, rapaz, larga esse bicho no chão, criatura. Eu entendo. Aí virou esse fãzaço aí, ó. E de vira-lata, que é o mais importante. Eu acho que assim, é a nossa briga aqui, né? Adotem. Vira-lata. Eu às vezes, a gente... Por isso que eu não gosto outra vez de rede social e eu acredito que eu nem tão cedo eu vou entrar em redes sociais, porque eu volto sempre, se os meus funcionários verem onde eu estou, vão começar tudo a pedir aumento de salário, se ver eu não publico nada, não quero nada. Estou brincando mesmo. Eu não tenho nenhum problema, porque eu acho que identidade não se muda. A mesma pessoa que eu sou aqui, eu estou com as minhas pessoas dentro da empresa. Né? Não que as pessoas pensam que na empresa eu sou um e aqui fora eu sou outro. Não. Identidade não se muda. Eu contribuo muito, eu me preocupo muito, antes dos animais, com a educação das crianças. Portanto, dentro da empresa nós temos um projeto que eu sempre digo, eu me preocupo muito mais com a educação no filho de um funcionário meu do que com o salário que ele ganha. Porque eu tenho certeza, Mari, que um dia que eu vender a empresa, como eu não tenho um filho, né, a gente comentou, isso é um dos grandes meus pesares da minha vida de não ter um filho. Mas, enfim, a vida não me presenteou com filho, então, e está tudo certo e não há problema com isso. Mas eu gostaria muito, é um dos meus sonhos. Eu ajudei nesses 20 e poucos anos, então já passaram muitas crianças que hoje já são homens, crianças que eu conheci com 3 anos, que hoje já estão formados. Então, cada criança daquela eu vejo o que a empresa contribuiu para o estudo dela, que são pessoas, filhos dos nossos funcionários que são formados. Eu ficaria muito feliz que um dia um filho de um funcionário assumisse a nossa empresa. Porque eu teria certeza que aquela criança estaria preparada para assumir o nosso cargo. E ele teria muito orgulho, não de mim, mas do pai que trabalhou naquela empresa. Porque conhece a filosofia da empresa. Inclusive, as nossas lojas são só passadas para funcionários que conhecem a filosofia da empresa. Todos os franqueados só entram dentro da companhia quando já conhecem a filosofia da empresa. Voltando aos pets, os cachorros pets. Então, assim, porque muitas pessoas estão com medo. Por que eu fiz esse comentário? Porque as pessoas, às vezes, deveriam ser preocupadas para um cachorro do que para os animais. Para os animais. Eu concordo com isso também. Eu concordo também com isso. Nós temos ações sociais aqui no Brasil há 2 anos e não vim aqui para falar de ação social. Atenção. Mas é que normalmente... É só para deixar claro isso aqui nesse podcast, o quanto eu me preocupo também.
há 2 anos, Mari, tu foi naquele jantar que eu ofereci lá em casa, que chamamos os prefeitos, eu acho que você não estava. Eu acho que não. Há 2 anos, Franco, eu ofereci um jantar aqui na minha casa, na nossa rua. Na Santa Fé. Para todas as pessoas que nos ajudaram, os amigos, empresários. Nós conseguimos 380 cestas básicas que foram distribuídas, e não foi eu que dei isso. Eu liguei para todos os meus amigos, dos Estados Unidos, na Alemanha, do Rio Grande do Sul, inclusive a Luísa Magazine, que deu 50 cestas básicas. E eu liguei para todos os meus amigos, eu preciso da ajuda de vocês, eu queria que as crianças no Natal tivessem comida. E foram distribuídas na cidade de Sombrio e na Gaivota, inclusive os 2 prefeitos estavam nesse jantar na minha casa. Com licença. No dia 24, nós distribuímos para 380 famílias. Nós começamos, eu cheguei na minha casa praticamente na hora da ceia, que estavam preparando a janta, mas nós distribuímos. Então, me preocupo muito, muito. Nós não entregamos antes, porque tem muitos pais que não se preocupam com os filhos, são capazes de vender as cestas básicas para fazerem outras coisas. Então, nós distribuímos no dia do Natal, no dia 24 de manhã, com apoio com os carros da Prefeitura de Sombrio, quanto da Gaivota. Eu pedi uma lista completa de todas as famílias que realmente precisavam. Então, eu me preocupo sim, mas eu me preocupo muito também com os animais que estão na rua. Mas o que eu ia colocar é que, normalmente, as pessoas que falam isso, por que não vão se preocupar com as crianças? Por que não vão castrar? Elas não se preocupam com ninguém, gente. Eu não conheço ninguém da causa animal que não seja também com ação social. Todos fazem. A pessoa que se preocupa com os animais, é óbvio que ela se preocupa com o ser humano. Né? Então ela sempre faz as coisas. E aí quem critica normalmente não faz nada. Eu já vi muitas palavras, então por isso que eu tenho muito cuidado, por isso que eu adotei esse tema. Mas eu já tenho um caso mais duro nessa. Então assim, eu procuro ser politicamente correto. Eu aprendi a ouvir o que eu não quero ouvir. Isso é uma coisa que eu tenho dentro da empresa. Tá? Eu aprendi a ouvir o que eu não quero ouvir. Então eu não tenho problema em ouvir nada. Não cobro nada de ninguém. Não cobro absolutamente nada de ninguém. Porém, como vivemos num país democrático, eu acredito veemente que eu posso falar aquilo que eu penso também. Eu me preocupo tanto com um quanto com o outro. Às vezes o pessoal, mas eu já ajudei, eu já dei 1 quilo de ração. Que bom. Se todos também fizessem isso, teríamos menos animais na rua. Né? Mas assim, vamos falar de coisas boas. Um dia eu recebi na Alemanha uma ligação da minha irmã, e disse: mano, tu pode ajudar um cachorrinho, pagar o custo de um cachorrinho que foi resgatado, ele foi atropelado, tá com a patinha quebrada. Ela aqui em Sombrio. Sim, em Sombrio. A minha irmã trabalhava com essa menina que estava pedindo ajuda financeira para pagar o tratamento dele na clínica. E ele estava com uma fissura aberta, que ele estava praticamente horrível. Ele não sobreviveria se não fosse resgatado. E eu disse: tudo bem, eu também já estou indo para o Brasil, na próxima semana já estou aí, vamos pagar a clínica, mas aqui no meio paga a clínica, disse: mano, não precisa ficar aí por causa de um valor tão... Não um valor pouco, mas deixa eu pago e está tudo resolvido. A clínica. Continue juntando para ajudar um outro cachorro, mas esse cachorro já está, a conta dele vai estar paga. Ajudem outros cachorros. Eu disse: mas o que vai acontecer com esse cachorro, gente? Vai voltar para a rua? Ela disse: mano, ele vai voltar para a rua. Aí eu cheguei no Brasil. Ele ficou uns dias na clínica. Quando eu vi aquele animal, tudo aberto, pata quebrada, castrado, aquele olho que eu não esqueço até hoje, eu disse: não. Porque eles pedem socorro pra gente, né? Eu vou encontrar uma família para adotar esse cachorro. Ele não pode voltar para a rua. Aquele olhar me pedia socorro, Mari. Eu me preocupo com as crianças que estão em casa também. Muito. Eu disse: eu não posso deixar um animal desse. Esse faz parte da sociedade.
Se nós queremos uma sociedade mais justa, sejamos justos com nós próprios. Seremos seres humanos. Porque as pessoas pegam 5 filhotinhos e colocam na calçada. Que eu fico tentando entender o que faz um ser pegar uma cachorra, como colocaram na nossa rua, lá na praia. Vários, lá seguidamente. Como eu estou caminhando com meu vizinho, o Dr. Hilton, que é um juiz ali onde estávamos comentando. Como é que é possível alguém me colocar uma cachorra com 5 animais na beira da estrada? Porque ela não deixa os bichinhos sozinhos. Ela morre ali com eles. Porque uma hora vai acabar aquilo ali. Ela não tem mais força para amamentar aquelas crianças, os bichinhos. E simplesmente ficam ali. Meu vizinho, nosso vizinho ali, deixou um cachorro amarrado num sol de 35 graus, sem água, e simplesmente é aquela pessoa que eu não posso chamar de um ser humano. Que me deixa o animal sem água, sem ração, amarrada numa avenida principal e ninguém parou para dar água para aquele animal. É por isso que eu comento que quem tem essa sensibilidade, ela ajuda o ser humano também, porque é sensível para tudo. É muito sensível. Mas assim, eu não quero entrar num romantismo, porque eu não quero ser criticado por que ninguém me critique. Até se quiser criticar também, olha, vivemos muito. Eu estou falando aquilo que eu penso. Mas ali na praia e respeito a opinião. Ali na praia eu já vi um cachorro amarrado num calor de 40 graus, vestido. Meu Deus. Não, tudo bem. Então, assim, aí aquele cachorrinho botaram uma roupinha nele ainda para piorar a situação. Aquele cachorrinho, então, eu não consegui ninguém para adotar. Eu levei para casa do meu pai. Meu pai cuidou dele com tanto carinho, a patinha. Quando eu voltei, ele tava um outro cachorro. Aí o pessoal ia lá da clínica, dava banho nele, a tosa. Quando eu voltei, eu disse, gente, 6 meses se passaram, eu não consegui adotar. Eu disse, tu vai para casa comigo. E realmente, aí entrou todo um processo de papel que não é tão simples. Né? E cuidar do ser humano custa dinheiro, dos animais também. Isso é uma questão de amor. Né? É viver numa sociedade justa, onde todos estejam bem. É muito importante isso. Então eu levei ele para casa comigo. Foi assim uma coisa incrível no aeroporto. Também teve que aprender a falar alemão. Então. E faz parte da civilidade? Faz. Tu pega um país mais civilizado, digamos assim, com coisas, né, que funcionam melhor, como é a Alemanha, que está, né, entre os 7 mais desenvolvidos, tu não vê animais de rua, né? Não, é proibido. Então, proibido ter um animal na rua. Então a civilidade faz parte disso também, de tu não ter abandono, de tu não ter. As pessoas têm que compreender isso, né? Que é então, o que nos faz como país. É também cuidar dos animais. Agora é incrível que o meu apartamento na Alemanha, ele fica no 3º piso. Então nós temos numa das salas, que eu tenho uma sala de chá, que eu gosto muito de ler, o Klaus lê muito também. Então ela é toda em vidro. Então de manhã a gente está tomando o nosso café, o meu café, eu estou lendo os jornais. E sempre que eu chego em casa, ele está na janela, me olhando. O cachorro, não o Klaus? O cachorro. Os dois. Os 3 agora. Aquilo é uma coisa, gente. A alegria que eu abro a porta daquela casa e quando ele está ali... Não tem explicação. É uma questão de amor, não tem explicação. E eu não cobro que ninguém tenha um cachorro dentro de casa. Mas o mundo seria muito melhor. Muito melhor. É uma alegria incrível, gente. Ele vai dentro da empresa, ele vai comigo, ele anda comigo. Então, às vezes, eu saio para passear com ele. É uma coisa assim, então já foi para a escola, aprendeu os sinais, para no semáforo. Mas volta. Mas as crianças também vão junto. Os meus vizinhos têm 2 filhos, né? Então, os 2 vão buscar pão na padaria de manhã. Às vezes eles me trazem um croissant quando são muito gentis, as crianças, eu adoro os meus vizinhos. E o Rundi vai sempre, que é o Rundi, se chama Rundi, vai sempre com eles. O Rundi é mais educado que as crianças, porque eu soube que as crianças andaram passando com o sinal vermelho. E o cachorro não passa com o sinal vermelho. E os cachorros só conhecem 3 cores, eu acho que não tem muitas cores, né? E ele sabe exatamente quando o sinal está aberto. Então, o cachorro civilizado é muito bom também. É verdade. E aí, a gente aprende muito com eles. E o segundo, cheguei numa padaria aqui, que não vou comentar o nome dessa padaria aqui em Sombrio. Cheguei na padaria e
um cachorro me olhando na porta. Eu disse, não, por favor, eu amo pastel, né? A minha festa vai ser champanhe com pastel no sábado. É uma coisa elegante com simples, tu não acha gostoso? Com certeza. Quem é que não vai gostar de um pastel? Não é verdade? Quem quiser um Dacor, um à la marron, vamos no meu restaurante que comem todos os pratos possíveis e imagináveis. Mas hoje meus amigos vão comer, porque eu amo pastel. Então vai ser pastel com champanhe, tá tudo resolvido. E eu fui comer um pastel, que eu gostava muito de comer um pastel nessa padaria, muito, quando eu chegava aqui em Sombrio. E o pobre do bichinho estava lá, mas não olha para mim. Me virei, não posso mais ver cachorro na rua. Não. Fiquei um pouco traumatizado com o primeiro, né? Não resisti. Eu pensei, vou dar um pedaço desse pastel para esse animal que está ali pedindo um alimento. São Francisco dizia, quem alimenta o animal alimenta a sua própria alma. São Francisco de Assis. Quando eu fui dar um pedaço daquele pastel, mas eu fui recebido pelo dono, filho, gerente, quem for. Não faça isso. Eu respeito. Porque a casa não é minha. Sim. Eu disse, mas então eu vou levar ali na esquina. Não, cara, esse cachorro, tem que matar esse cachorro. A gente vai matar esse cachorro, só está doente, só fica aqui incomodando. Ele não queria que alimentasse, porque senão ele ficaria ali na porta. Não, mas o cachorro fica na porta. Ele fica aqui na porta todos os dias, incomodando os clientes. Aqui eu entendo que ele fica todos os dias. Matar um animal também não vamos mudar nada. Mas se ele tivesse adotado, tinha resolvido, né? Não vai, resolvido. Vocês não fazem ideia. Quando eu vou nas nossas lojas, porque alguém tem que cuidar. Nada é por acaso. Claro. Nada. O boi engorda com o olho do dono. Isso é muito do interior, então eu estou sempre lá em cima. Tem uma funcionária minha, deixa eu contar uma piada para vocês. A Rosa é uma pessoa que está há muitos anos comigo e ela disse assim, senhor Fabiano, eu estava na minha sala e ela faz a limpeza. Ela disse assim, eu tenho que comentar uma coisa. Botaram um apelido no senhor na empresa. Isso é mesmo, Rosa? Me botaram um apelido. Cão raivoso. Esse cão raivoso, por que isso? Mas que apelido tão feio. Não tem nada a ver com os meus cachorros, né? Eu disse, mas por que botaram esse apelido em mim? Não, porque diz o senhor, estão comentando na loja que o senhor está às 7 da manhã do lado do cartão ponto, lá assim, porque o pessoal, mesmo na Alemanha, estavam chegando atrasado, ou então eles vinham com o cartão dos colegas, eu descobri essa fraude pequena e batendo o cartão dos amigos. Então, quando chegavam lá, que viu que estava lá feito às 7 da manhã, nós somos exemplos. Nós temos que ser exemplos dentro da empresa. Sim. Controle faz parte de uma boa direção, de uma gestão empresarial. E é claro que até hoje fico me chamando de cão raivoso, porque de volta e meia eu apareço lá do nada e estou sabendo que do lado do cartão ponto. Então todo mundo diz que eu sou o cão raivoso. Né? E eu peguei, você sabe de uma coisa? Voltando pro cachorro da padaria, eu disse, onde tem um, tem dois, vamos comigo. Peguei a minha irmã que estava comigo, ela estava comigo naquela época, ela disse, tu não vai levar? Eu disse, não, tu não vai fazer isso, né? Eu disse, vou. Vamos levar para esse cachorro, vamos salvar essa vida, e está tudo resolvido, pronto. Hoje nós temos o Rundi e nós estamos dando Zequinha. E temos o Zequinha, que dá muito trabalho, Zequinha, né? Zequinha é aquele cachorro que às vezes ainda ele pensa que está na rua, que está escândalo, dá trabalho, quer morder em todo mundo, quer morder nas bicicletas, quer morder nas motos que estão passando na rua. Fábio, já me avisaram ali que nós estamos na finaleira do... Opa! Que pena, estava tão gostoso. Pois é, bate-papo tão bom, mas de qualquer forma, né? Então, começar a nos despedir aqui, te agradecendo muito, né? E acho que eu adorei a conversa. Aliás, sempre adoro nossas conversas. É muito gostoso. É por isso que a gente fica horas no telefone, Por isso que a gente fica mais de hora no telefone. Pois é, o programa é bom, né? E espero Gostei muito de conhecer também. O prazer foi todo meu, Franco. Que bom que nós temos um amigo em comum. Depois eu vou te mostrar as fotos nossas. A gente tem muito amigo. Legal. Que bacana. E espero que os nossos ouvintes, porque, claro, mais importante que os nossos ouvintes aí também... É ouvinte que chama de podcast? É público, ouvinte, enfim. Seguidor, enfim. telespectador, é o pessoal que está por aí. Quem nos acompanhar, espero que goste também. Não posso fazer uma propagandinha? Pode, claro. Os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, seguidores, quando forem na rede Blue Tree Hotel, experimentem meu prato de comida que foi feito. É da terra para mesa. Então é um projeto da terra para mesa. Nós juntamos a culinária, a gente fez um trabalho em São Paulo, pegando
todo da terra e levando para a mesa. São sopas maravilhosas. E vocês vão se deliciarem. Lá embaixo está o chefe, porque eu não gosto da palavra chefe, porque eu sou cozinheiro, mas está lá chefe Fabiano, Miguel. Então, se forem, chamem o gerente do hotel e digam que são da minha região, que vocês ainda vão ganhar um desconto. E o que tu tem para dizer para esse pessoal aqui de Sombrio que diz que sopa não é janta, Fábio? Como? Perdão? O pessoal aqui de Sombrio, muita gente diz que sopa não é janta. Eu sou contra essa... Gente, uma sopa braça, uma sopa tão gostosa. Eu sou contra essa... Eu tenho um genro que quando a gente faz sopa, ele come só um pãozinho e fica olhando. Eu digo, puxa vida. Olha, foi com a sopa, porque quando começou a empresa, quando a empresa era muito pequena, né? Então a gente começou agregando alguma coisa, aquecendo o coração no inverno daquelas pessoas, a gente começou fazendo caldos. Então a gente fazia todos os cremes possíveis, eles imaginam, e era tão gostoso, gente, porque uma sopa abraça as pessoas de verdade, né? A comida... E sabe o que se diz no Brasil também, né? Que pobre não pode ver um frio que já quer fazer sopa. É uma delícia, gente. E é bom demais, uma né? delícia. É uma maravilha. Prazer te conhecer. O prazer foi meu. Muito obrigada, Fábio. Obrigada, Franco, pela companhia. Obrigado por me chamar, Maria. E obrigada aos nossos ouvintes. Ah!